A gente está aguardando a turminha entrar de novo, gente. Peço desculpa mais uma vez. É um processo aqui que a gente quis evitar, né? Obrigada, gente. Obrigado pelo Tentando. apoio. Belinha, todos aí. Valeu, gente. A Lília, Lucimar, todos entrando. Diego, valeu. Gente, É, mais uma vez, boa noite. Desculpa esse transtorno, mas vida que segue, a gente tem que continuar aí, vai dar certo. Agora a gente está conectando novamente com a Jaissa. Nós vamos falar um pouquinho menos para diminuir o estresse do eco aí. Vou até repassar para a Jaissa. Viu, Jajá? Chegamos gente, parece aí. que o problema realmente não é nosso aqui, tá? A gente até teve uma ajuda aí de um técnico, ele conseguiu fazer algumas identificação e a Jair está tendo problema em entrar. Então a gente vai iniciar, tá? Então tá, o tema é qual a importância De uma da aprovação, né? documentação legal na construção. Oi, tá tentando entrar de novo? Tá tentando. Aí, olá, entrou mais gente. Volta todo mundo, que nós temos um assunto bacana para discutir. Precisamos da companhia de vocês. Vai ser bacana compartilhar esse assunto. Porque no início a gente já falou, vamos refrisar. Às vezes não é importante para você nesse momento, mas pode ser para um amigo. Então, você compartilhar, você está ciente, né, qual o primeiro processo, quem que você deve procurar, né? Já está sabendo aí que tem escritórios, milhares de escritórios de arquitetura aí. Nós estamos à disposição para esse assunto também. Tá, e aí só ressaltando que independente, tá? Todo imóvel ele tem que ser Regularizado. regularizado, tem que ser legalizado. Gente, a Jaissa tá tentando entrar, mas eu acredito que por problemas com a internet dela, ela não tá conseguindo. Mas nós vamos batendo papo enquanto isso, não tem Fala problema. para ela desligar tudo, igual ela fez aquela hora, e reiniciar novamente. Tá? Então vai batendo um papinho aí enquanto eu estou resolvendo rapidinho aqui. Existem muitos casos, né, que quando um cliente procura a gente para estar executando um projeto, a gente apresenta para ele as necessidades. Peraí, vamos lá. A gente está Tá dando uma pausa aguardando. porque a Jaissa Aê, tá vai quase, entrar e quase. ela sai. Gente, tá difícil. Eu peço desculpas, mas aí retomando aqui, o cliente procura a gente e a gente explica para ele que é lei, não somos nós. É lei. Todo projeto, ele tem que ter um registro, ele tem que ser legalizado, tá? E uma observação que a gente, né, aprende, não é nem questão de colocar objeções. Ah, que se você não legalizar o seu projeto, a sua obra, tá? Em grandes casos, né, o cliente ele constrói sem aprovação da prefeitura. Ah, o que que pode acontecer? Não, a intenção nossa não é colocar objeções. Mas sim, de fato, se você construir sem a permissão, tá, do órgão, o que que pode acontecer? Fiscal, quando a gente dá o nome de fiscal, não quer dizer que é uma pessoa, não. Pode ser uma pessoa ou pode ser hoje em dia que está acontecendo, ainda mais nessa questão de pandemia, o drone. Então, se for identificado que você está tendo uma construção que ela não passou por um processo de aprovação, você é sim, tá? Barrado. E aí, o que a gente costuma apresentar para o cliente, que é bem mais prático ele trabalhar, tá? Ele trabalhar com a regularização, porque ele vai ter benefícios. Um exemplo que a gente dá e o que a gente vê muito, tá? É quando um lote de família, né? A pessoa teria uma escritura, mas aí quando, né, a família ela entra em óbito ou o dono, né, acontece alguma coisa, para fazer a divisão daquilo ali, né, se ela não tiver um documento que firma, né, aquilo ali a pessoa vem ter dificuldade sim, tá? E até mesmo essa questão de vender, eu tenho meu imóvel, uma casa boa, construção boa, mas aí ela não tem. A documentação regularizada. Uma coisa, gente, que a gente tem que pensar também, que às vezes a pessoa está com uma verba para construir, às vezes ela tem ali, ela constrói, mas ela tem que pensar a longo prazo. Um dia ela pode precisar vender, né? E se tiver toda a documentação, isso é um facilitador para outra pessoa chegar, um terceiro chegar e vir financiar. E o custo ele é mínimo.
tá? Em relação ao que você pode evitar lá na frente. Porque às vezes, assim, vou até citar uma situação aqui, um exemplo. A gente teve um tempo atrás, não era Direciona ainda, mas a Ângela participou um pouco antes da empresa surgir. O cliente começou uma obra, ele começou o processo dentro. No início queria regularização, não, vou evitar, porque eu tenho que fazer desmembramento, tinha que fazer muita documentação e eu estou com pressa para construir. E assim foi feito, fez com pressa, só fez com o projeto arquitetônico. Quando for assim, não deve emitir RT, porque você está isentando a responsabilidade de construção, porque até então a gente é responsável para essa construção, mas desde que ela esteja dentro da legalização. E aí, o que acontece? Ela começou essa obra. Nesse começar a obra, na correria, na pressa, teve um grande problema, assim, com o início de fundação, o início de marcação de obra, foi embargado para o fiscal. Gerou multa, teve 15 dias, um prazo reduzido para produzir todos os projetos, apresentar tudo na prefeitura. Então, querendo ou não, quando você contrata um profissional com uma certa urgência, obviamente, você paga mais caro por isso. Então, é muito mais viável financeiramente você antecipar esse gasto, você organizar isso com um profissional competente, um profissional que entende do processo. A partir daí, isso vai fluir. Então, a gente sempre orienta esse cliente. É ideal, é necessário que exista essa aprovação. Olá, meninas, novamente! Deus, o que é isso? Espero que não esteja dando interferência agora, né? Não, você. E aí, turminha, todo mundo aí tá dando alguma interferência? Nossa, que meia hora para entrar, né? Eu não sabia que eu tinha um telefone tão ruim assim. Ô, gente, mais uma vez, a gente vai se apresentando aqui e agradecendo a sua participação. A gente pede desculpa às pessoas que estão aí gastando seu tempinho. Essa sexta-feira, friozinho aí, tá muito bom. Gastando esse tempinho com a gente. Eu agradeço, gente, turminha aí, valeu todo mundo. Obrigada pela paciência. Agora tá bom o áudio, gente. Só ressaltando, ótimo, viu, gente? A Neiva, só finalizando um pouco o que ela já ia falando, para estar trabalhando com essa documentação, é necessário um profissional habilitado. E quem que é esse profissional? Um arquiteto ou um engenheiro. E aí, como já tem um tempinho que nós estamos falando, a gente vai deixar para a Jaíssa falar agora. Começa tudo de novo, Jaíssa, vamos lá. Não, então tá bom, gente. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma que fique mais sucinta, né? Para todo mundo, que todo mundo consiga entender de uma forma mais prática, né? No dia a dia, de uma forma bem light aqui, vamos dizer assim, né? Para quem não me conhece, eu não sei se entrou gente depois, né? Nessa confusão, travando demais. Eu sou a Jaíssa, sou arquiteta, parceira das meninas também, né? Tô aqui nessa área há alguns anos, adoro trabalhar com aprovação. Acredito que é o pré-requisito para qualquer edificação hoje em dia, né? Então, é necessário que todo mundo entenda um pouco disso, né? E aí, para tentar sintetizar aqui um pouquinho, eu queria saber aqui, quem quiser me mandar um joinha ou dizer que todo mundo aqui em casa tem o Habits e tem a documentação da casa. Só para me entender aqui. Dá um não, um sim, me conta aqui um pouquinho. Como que tá a situação de vocês aí? Jaíssa, vamos dar um toque especial naquele ali que compra um lote e já fica, eu quero construir, não quer aprovação, não quer regularizar. Não, mas então, vamos lá sintetizar aqui um pouquinho, ó. Quando a gente vai falar de documentação, de imóvel, essas coisas, a gente está falando assim de um documento, né? Ele é um documento que ele representa, né? Vamos dizer assim, a regularidade do imóvel. Se você tem esse imóvel não sendo clandestino ou não. Quando você faz uma construção, né, vamos dizer assim, que você não tem uma autorização da prefeitura, do município ou qualquer outro tipo de aprovação, por exemplo, quando é comercial, que você tem vigilância sanitária, essas coisas. Quando você não tem uma autorização, você se torna clandestino, né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm dúvida se elas estão
corretas ou não, né? Às vezes ela vai comprar um imóvel, ou às vezes ela já tem um imóvel, ela quer construir, ou esses nortes, assim, que são básicos, né, no dia a dia da gente, e a pessoa não sabe diferenciar, ela não sabe ter esse feedback da onde ela está se metendo, né? Então, o pré-requisito é a gente entender um pouquinho disso. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, eu vou falar de uma forma básica. Tudo que você tem que ter hoje em dia, você tem que ter uma autorização, né? Você tem que ter uma autorização. Se você for construir, você tem que ter uma autorização. Se você for comprar um imóvel, esse imóvel tem que estar autorizado. Eu vou falar autorizado como uma palavra para dar para entender, né? Se você for vender, esse imóvel já tem que ter sido autorizado. E essa autorização, vamos dizer assim, é o que a gente chama de habite-se, né? Então, eu queria contar aqui um pouquinho para vocês. Quando que eu tenho um imóvel irregular e quando eu não tenho um imóvel regular. Por exemplo, você tem um lote, vamos dizer assim, que você comprou, às vezes ele é até procedente, tudo direitinho, né? Você tem que já ter um estudo daquilo ali, já tem que ter a documentação toda registrada, bonitinho, e você resolveu construir. Beleza. Você vai lá, até fez um projeto com alguém, enfim, e essa pessoa não fez um projeto de aprovação da prefeitura, né? Ela não fez esse projeto e falou, não, vou fazer do jeito que eu quiser e tal, tal, tal. E aí que tá, né? Ela vai, investe uma quantidade de valor naquilo ali, talvez um dinheiro da vida inteira, que trabalha tudo ali e faz uma construção. Mesmo sem correr o risco de fiscalização e tudo, ela resolve fazer a construção. O que ela está sendo? Independente se a construção ela é bonita, feia, pequena, grande, barata ou cara, ela se torna clandestina. Então, é uma questão da gente ter um pouco de cuidado no que a gente está se metendo e no que a gente quer para a vida da gente, né? Porque a gente precisa de ter essa autorização para N benefícios, né? Um deles é nos resguardar esse dinheiro da vida inteira, né? Ninguém quer rasgar dinheiro e jogar no lixo. E outra coisa é a questão de registro, né? Então, sabe aquela coisa de quem não registra não é dono? Então, isso tudo começa desde lá de trás. Desde lá de trás. Então, por exemplo, você tem essa vontade de construir, vamos começar direitinho. Então, a gente vai pegar, vai fazer o estudo, vai fazer o projeto e vai fazer a aprovação na prefeitura. Isso aí vai te resguardar em N coisas. Uma delas, por exemplo, que eu acho muito interessante falar, é que às vezes a pessoa tem noção de construção, de aprovação só para residência, e não é. Sabe quando você faz aquele imóvel que você vai fazer 3 lojas embaixo e vou morar em cima, por exemplo? Um prédio ali, e aí você fala, não, vou aprovar não, vou colocar para alugar. Quem disse que a imobiliária, quem disse que o pessoal vai querer alugar o seu imóvel comercial? Por quê? Quando você tem um imóvel comercial e você vai abrir uma empresa ou alguma coisa assim, a gente precisa de ter um alvará de funcionamento, sabe? E esse alvará de funcionamento, ele exige essas documentações também. Então, não se restringe só a residencial, né? A gente precisa disso também. Então, não adianta, eu vou fazer só uma lojinha ali. Beleza, você pode fazer a lojinha e tudo. Se for colocar numa imobiliária, se a pessoa que for alocar o seu imóvel precisar de documentação, essas coisas para fazer uma empresa, para trabalhar naquilo ali, a gente já começa a encontrar alguns empecilhos. Tá dando para entender, gente? Eu tô indo rápido. Jaíssa, só colocar uma observação, não, tá ok, tá? Eu acredito que tô vendo, né, o povo comentando, mas aqui, só para dar um... Não vou falar recentemente, não, tá? Mas eu, conversando com o cliente, né, explicando para ele a necessidade de aprovar um projeto, ele abordou falando assim,
eu não quero gastar dinheiro com a prefeitura, porque a prefeitura ela só quer meu dinheiro. E aí eu fui tentar conversar com ele para tentar convencer a necessidade. E aí, para todo mundo, né? Eu vou trabalhar aqui com uma metáfora, mas para, né, ter um entendimento melhor. Você comprou uma cadeira. Se a cadeira não tiver aprovação pelo Inmetro, o que acontece? Se você corre o risco de se machucar, né? É a mesma coisa a documentação legal. E por que a documentação legal existe? Não é só por questão do governo, a prefeitura querer arrancar dinheiro, não. É porque a cidade, cada vez mais, ela só está crescendo. Então sempre vai ter essa alteração de... Pode falar, Jaíssa. Desculpa interromper. Mas só para deixar claro que fazer essa aprovação ou não, ela é obrigatória, sabe? Você é obrigado a fazer. Quando você não faz, você assume que você está trabalhando contra a legislação que a gente tem hoje em dia, o plano diretor, tem tudo direitinho, né? Tá aí para a gente seguir. Então, quando você resolve não fazer esse tipo de processo, você está assumindo um risco de que você está jogando ali que pode perder. Quando você faz tudo certo, você só ganha, né? Quando você faz algo errado, você só tende a perder. Então, isso é mais um critério, porque quando a gente olha a questão de imóveis que estão irregulares, tanto na venda quanto em tudo, eles são imóveis que são muito mais desvalorizados. São muito mais desvalorizados. Que é, por exemplo, se você tem um imóvel que ele não está regular, você pode, na hora da venda ali, primeiro, que quem for comprar de você não consegue solicitar um financiamento, né? Quando vai solicitar na Caixa ou um outro banco, alguma coisa, o que o banco faz? Exige documento. Quando você vai vender, precisa de documento. Então, se não tem, a opção, o plano B é a pessoa, o comprador que quiser, vai comprar na sua mão à vista. Isso já deixa, fora os outros processos burocráticos de registro e tudo, né? Que é aquele quem não registra não é dono, né? Então ali você já perde 30% do imóvel. Desculpa, Neila, pode falar. É uma coisa até que tem possibilidade de regularizar depois, né? Porém, tem um prazo longo e nem todo mundo está com aquele tempo. Às vezes tem pessoas que estão saindo de um apartamento, de uma casa, e tem uma certa urgência para se relocar. E aí o financiamento está liberado, eu preciso mudar. E aí ele gostou daquela casa, ele não fecha com aquele cliente porque a casa não está tudo com a BITS, não está normalizado. E aí dificulta ele ter que procurar outra casa, deixar de comprar aquela, e quem está vendendo tem o prejuízo de, né, ter esse prazo longo para recomeçar. Fala um pouquinho disso. Geralmente cada município, por exemplo, vocês são de Belo Horizonte, Carrancas, né? Que a gente trabalha esses municípios, além de Itabira, eu estou em Itabira, as meninas não estão aqui. Cada município ela tem a sua legislação, né? Cada um dita alguma coisa ali. E aí, por exemplo, a regularização tem como ser feita. Tem como ser feita, tudo direitinho. Nada está perdido na vida, né? Hoje a gente mora num país que, vamos dizer assim, que 80% das construções, elas são irregulares, né? E por isso já dificulta, já demonstra uma desigualdade no país, assim, gigante, né? Mas tem como regularizar, mas quando for regularizar, tem tantos poréns, né? A gente vai analisar ali, tem uma questão de multa, questão de quando foi construído, o que a gente consegue na anistia, o que não consegue. Então, assim, são improbabilidades que a gente vai conseguindo trabalhar ali, né, durante o processo, né? Um processo não é uma coisa rápida que se faz, eu vou regularizar agora.
quando a gente pega um projeto de regularização, inclusive quando vem inventário em cima de inventário que passou para outro, então tem muita coisa para trabalhar, né? E aí, só respondendo o Xande, ô Jaissa, ele pergunta aqui se existe possibilidade de regularizar um lote ou um imóvel irregular. Primeiro, né, o lote, se ele não estiver nenhuma construção, né, é o processo que a gente fala, a gente dá inicial. Isso, é um processo inicial, a gente dá início à construção, tá? Agora, se for o caso de um projeto irregular, sim, tem. Mas aí tem algumas observações e a gente vai deixar a Jaissa esclarecer isso melhor. Nem todo imóvel ele é passível de regularização, né? Não é bem assim que a banda toca. Vamos dizer assim, não adianta você invadir um espaço de área de preservação, não adianta você estar ali na beirada do rio, em área de risco. Isso aí realmente a gente não consegue lidar, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir a legislação, né? Tem uma por isso que eu falo assim, sempre legislação, porque tem fiscalização, gente. Então, algumas pessoas até falam assim, tem até uma pergunta aqui que é recorrente, né? Eu escuto muito isso. Ah, mas aqui na minha região, todo mundo constrói assim e não dá nada. É que ponto, né? Não dá nada agora, né? Não dá nada agora. Mas a gente vai vendo que isso vai virando uma bola de neve e na mão de alguém estoura. Se não estoura na sua, estoura no seu filho, estoura no seu neto, vem uma fiscalização. Então, assim, se a gente for parar para raciocinar, o valor de uma regularização, de tudo isso, vamos dizer assim, no máximo estourando, é 6% do total da obra. Se você não fizer, você desvaloriza 30%. Então, o que é melhor? Vamos colocar na balança, assim, 6%, 30%? Entendeu? Onde que está o meio termo? Não tem um meio termo, né? Então, essa é uma questão que é interessante, né? Eu até falei muito disso. E aí, uma das coisas que é bom falar, por exemplo, tem vários tipos de irregularidades, né? Muitas vezes a pessoa ela não sabe identificar. Por exemplo, uma pessoa fala assim, mas eu comprei a minha casa tem habite, sim. Mas aí, beleza, o que está registrado naquela planta ali? O que está registrado naquela planta? Um primeiro andar. Aí a pessoa comprou aquilo ali, aí no primeiro andar ela já fez o segundo, que já fez o terceiro, que já fez uma casinha no fundo, que já foi crescendo, mas não, ela tem habites, ela tá regular, gente? Não tá. Se você precisar de vender e precisar de ter geralmente tem uma vistoria dos bancos e tudo, vai ver que o que você está apresentando no documento não é o que está lá. Você tem a BITSE. Porque o que acontece, gente? A BITSE, só para explicar, nada mais é do que um certificado que sua construção está de acordo com o município. Né? Nem tanto como que funciona. Você quer construir novo, como se fosse uma nova construção. Você entra com o projeto na prefeitura, quando aprovado, você ganha um alvará de construção, faz toda a edificação, depois vem uma vistoria e te dá um ok. Isso quando as outras edificações estão regulares e tudo, que pede essa vistoria, ele vem, confere e te dá esse ok. Né? Então, por exemplo, não adianta você comprar uma casa que a documentação dela de 1900 e bolinha estava ok e a casa tá toda diferente. Isso aí é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Ah, não, mas minha casa tem registro, tem tudo direitinho, nananã. Tá, mas o que está registrado e o que está construído? Quem tem a BITSE aí? A casa tá do mesmo jeito que comprou? Tá do mesmo jeito que deixou? Vamos Me conta. Conta aí um pouquinho, né, da história de cada um. Me conta aí. A gente acaba pegando muitas histórias, né? E assim, conversando,
Você vai lembrar, Jaíssa, porque foi recente de um cliente que nós atendemos. O cliente ele morava em uma área que ele não tinha direito de apropriação. E aí ele vendeu uma parte e a outra parte ele construiu em cima do imóvel dele. O imóvel que ele tinha já era um imóvel, né, já antigo, existente antigo. Só que aí nele, né, construir por cima, veio a fiscalização. E aí todo mundo acha que a fiscalização, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser um drone. E aí veio a fiscalização. O que aconteceu? Barraram a obra dele. Só que ele não queria, não, eu vou construir, não quero saber de fiscalização. Ele queria saber o valor da multa que ele iria pagar. E aí foi quando eu precisei da ajuda da Jaíssa, né? Foi quando eu chamei ela pra gente ajudar a convencer esse cliente. Gente, isso é uma coisa séria. Porque a partir do momento, se vocês derem, a gente fala se der a sorte pode ser momentânea. Aí eu construí em cima, não bateu fiscal, ok, beleza. Mas aí amanhã, igual a Jaíssa falou, vocês vão sim ter dores de cabeça. E aí eu ressalvo aqui, tá? Que tem essas questões de zoneamento. Tem áreas, tá? Tem áreas, né? Vou, né, dar um nome aqui geralmente de áreas periféricas, que a exigência ela não é tanta, tá? Mas vamos olhar no contexto geral, dá sim problema, tá? O problema ele existe, pode ser que não seja hoje, e vai ser amanhã. E a partir do momento que a fiscalização bateu, se você insistir e construir, o problema ele vai só aumentando. E aí deixa eu só enfatizar uma coisa aqui, porque talvez as pessoas não tenham um pouco de percepção. A fiscalização no interior, ela é até um pouco mais baixa, isso é muito errado, né? Porque aí você começa a ver como que vamos dizer assim, na palavra chula mesmo, como que vai começando a sair umas coisas meio trondosas, assim, umas coisas que não era para funcionar, e uma casa sem janela, uma casa que dá janela para o muro do vizinho. Então, essas coisas, a fiscalização ela existe para isso. No interior, sinceramente, é uma situação meio falha, né? É uma situação meio falha, porque a gente tem poucos profissionais, né? Felizmente, os municípios no interior são falhos. Mas o que é questão de dizer aqui, eu acho que todo mundo quer ter esse cuidado, todo mundo que está aqui interessa por isso, é questão de bom senso, né, gente? A legislação ela está aí, não é para enrijecer, não é para atrapalhar, não é para encarecer, ela está aí para ajudar. Já pensou que se você está na sua casa hoje tudo direitinho e vem um vizinho e coloca uma janela de frente para o seu quarto, no seu muro? Como que vai fazer? Né? Então a fiscalização ela está aí para ajudar. É falha? É falha. Mas no fim é só você quem está perdendo. Não é, eu tô aqui, tô enganando, tô ficando nisso aqui, um dia eu resolvo. Não é bem assim, né? Uma hora a bomba vai estourar. Uma hora a bomba vai estourar. E outra coisa, então, né, assim, Raíssa, que a gente tem que falar, que, grosso modo dizendo, né? As pessoas falam assim, mas para que serviço? Qual a necessidade de eu gastar esse dinheiro? Só a fiscalização, pagar multa? Não, mas é uma questão de organização urbanística, organizar a cidade. Porque às vezes a gente está lá preocupado, enchente, muitas outras coisas, né? E a taxa de permeabilização você fez de acordo com o projeto, de acordo com o seu zoneamento, com a sua cobrança? Então, se todo mundo constrói dentro de uma regularização, dentro de um processo de aprovação, dentro de uma norma, é claro que aquilo ali vai melhorar a cidade. Vai dar uma condição melhor para a cidade. Então, o objetivo disso é sempre... Claro que tem taxas, mas é um processo, né? Ninguém funciona só como uma máquina, né? São processos, tem custos, mas é válido. Fora tudo isso que a gente já está falando, né? Essa organização da cidade, do ambiente, do bairro, isso é de extrema importância também, né? E olha que legal, né? Que às vezes a gente só fala do pagar isso, pagar aquilo. Não, gente. A prefeitura também, ela pensa na gente, tá? Bom, eu estou me colocando como, né, acho que não sei nem a palavra certa a dar, mas uma pessoa que... Cidadão. Um cidadão. O que acontece? Hoje em dia, né,
Se você consegue fazer uma captação de reutilização daquela água da chuva, né? Em alguns municípios, a prefeitura ela analisa isso. E isso, tá? Ele te ajuda lucrativamente. Por quê? Você vai ter um reajuste ali, gente. Observação, em alguns municípios, tá? Mas sim, se você conseguir reutilizar aquela água da chuva, você pode sim ter um reajuste financeiro no valor daquela documentação. Ó, tem uma pergunta aqui da Débora. Como pode realizar quando se tem uma construção antiga e que não tem ventilação? Pode jogar exaustor para o lote do vizinho? Então, não. Não pode, não pode. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Não pode. Infelizmente, aí a questão de bom senso, né? De como que é isso, vamos dizer assim. Essa ventilação seria de qual ambiente, né? Seria o quê? Um banheiro? Não que o ambiente em si vai te dar essa permissão ou não, mas que dependendo da forma de utilizar esse ambiente na casa não te serve mais, né? E aí seja necessário uma adaptação. A casa é muito antiga, mas a gente não é, né? A gente nunca fica, todo dia a gente está reutilizando a casa de uma forma diferente. Hoje eu construí uma casa para mim que me atende. Daqui 15 anos pode ser que eu resolvi ter uma atividade, ter mais 10 filhos, então ela não vai me atender mais. Então a gente começa a adaptar a nossa casa, né? Mas tentar crescer alguma coisa que saia da regra por conta de construções antigas, não dá. E o bom de ter esse bate-papo, né? E a gente conseguir captar as perguntas, né, que as pessoas estão fazendo, a gente começa, né, a lembrar de alguns casos que, né, ocorreu. Quando você trabalha com a legislação, a gente consegue, né, junto com os dados da prefeitura, pegar, né, o quadrante certo ou o metro quadrado exato que você tem do seu lote. E em alguns casos, tá? Quando você comprou o seu lote, aí você lá marcou, ou então a pessoa que te vendeu falou, olha, a sua divisa é essa aqui, seu espaço é esse aqui, você vai lá e constrói. Vamos lá colocar aí daqui 10, 15 anos. Se no lote vizinho, né, tem uma construção irregular e aquele vizinho decide regularizar, e aí, com base nos dados da prefeitura, identifica que você pegou um pouco do lote do vizinho, isso vai te trazer transtorno. Sim, sim. No caso da Débora, ele está falando que é um quarto, mas já isso até falou, né, Jaíssa, que não pode ter essa ventilação para a vizinhança aí, ó. Não tá hoje em dia, Débora, a gente tem até um afastamento, tá? Que ele deve ser respeitado. É o que a gente estava falando. Existem procedimentos, tem um código de obras. Quando um profissional, a gente fala quando contratar, a importância de contratar um profissional para dar entrada lá no início. Quando você compra o lote, você já tem que ter essa preocupação. Esse profissional vai te orientar, você vai entrar no código de obras do site da prefeitura, vai ter todos os procedimentos, todas as normas que você tem que seguir, né? Os afastamentos e outros itens que a gente pode falar futuramente aí, que não vem muito ao caso aqui, mas é um processo, é um projeto que vai ser técnico para aquela situação, para ser aprovado. É tudo que a gente está falando, dessa importância dessa aprovação, né? Seguir todos esses critérios que a prefeitura exige. Cada prefeitura tem a sua regrinha e tem que ser seguida, não tem outra forma de regularizar. A Agatha colocou assim, basta cachorros latindo. O que não conseguimos controlar, uma construção inadequada, podemos. Isso aí é pensando no coletivo, né, gente? Cada um ter a sua regra e assim, não é nada. E o seu espaço. Não é nada. Cada um no seu espaço, não é nada que prejudica, né? Se tá lá dizendo que não pode, gente, pode colocar uma coisa ali no pé do ouvido. Não vai construir, não faz. Não faz, porque depois não tem jeito. Aí você já investiu o seu dinheiro todo, você já trabalhou o tempo todo para construir aquilo ali.
e não tem jeito. Ó, tá insistindo na perguntinha aqui, falando que a casa é muito antiga, né? Débora e Águida. A Águida perguntou, e para reforma, precisa de prefeitura? Tá. Partes internas básicas como pintura, coisas simples, não. Gesso, não. Mas a parte externa e, por exemplo, alteração de vão, de porta, janela, sim. Por quê? Porque, gente, o que a prefeitura analisa é a ocupação que você está tendo. E aí, uma observação que eu também tive de um cliente. O meu IPTU aumentou. Por que isso aconteceu? Porque você ocupou a área toda. E aí, vocês têm que agradecer que não foi analisado a parte em geral. Então, o seu IPTU ele não aumentou conforme deveria. E aí, respondendo, né, a Débora, e acrescentando um pouco antes que alguém pergunte, ô Débora, independente se a casa ela é antiga ou não, existe norma. O que acontece é que a norma ela vem se adaptando, né? E independente também do município, tem alguns prazos que ela vai acrescentando algumas leis, algumas observações. Mas o que acontece? Acrescentando, mas por que casa geminada é uma casa do lado da outra? É porque as normas para casa geminada, e dependendo da localização, aquilo ali é aceito, aquilo ali é aprovado. Mas lembrando, normas. Mas tem uma questão de uma taxa, não tem uma questão de... Isso. São miudezas, né? Que a gente começa extraindo. Se começar, né? Isso, são miudezas, né? Já não é considerado tanto vamos dizer assim, uma aprovação de unifamiliar, né? Já é considerado multifamiliar quando é residência de casa geminada, né? Já é considerado multifamiliar, então tem uns poréns ali, né? Mas essa questão aí de reformar, precisa de avisar a prefeitura, gente, precisa. Sério, precisa muito. Porque é um pouquinho isso que a Anja estava falando. Por exemplo, reforma. Tem reforma que você vai ali, mexe na cozinha, troca um revestimento, né? Que você vai e deixa bonitinho, às vezes faz algum tipo de melhoria na casa, né? Melhoria. Agora, quando você diminui a área ou quando você aumenta a área, a gente volta naquela questão lá atrás, que o que a gente tem aprovado não é o que a gente tem na casa, né? Então, por exemplo, fez o projeto de reforma, gente, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a aprovação. E aí o que acontece? Aí a gente já entra em outros poréns. Se a casa já tinha uma aprovação, a gente entra com um pedido de modificação com acréscimo, né? Nos nossos termos técnicos aqui, chama modificação. Aí a prefeitura vai modificar, vai fazer todo o processo de novo, de vistoria de novo, vai te dar tudo direitinho, você vai estar resguardado. Se você já tem o habite e mesmo assim continua fazendo a reforma, e construiu sem colocar, não fez uma placa para pôr na porta, né? Não tem um acompanhamento técnico, não tem esse alvará da prefeitura, mesmo assim é passível de fiscalização, é passível de multa. Aumentou a área, está passível de multa. Aumentou, fez a demolição, é passível de multa, né? E além disso, a prefeitura ela não vai olhar só a questão da taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ela realmente conta no IPTU, quanto que você vai pagar ali. Mas a prefeitura, gente, ela pega aqui assim, ó, e vai olhar tudo assim, ó. Faltou uma janelinha aqui, ó, 5 centímetros, tem que aumentar. É assim. Por isso que é trabalhoso. A janela... E aí acontece, né? A gente que trabalha com isso, a gente consegue aprovar o projeto durante o processo 3 vezes. A gente já tem que ter um conhecimento básico muito bem apurado, né? Se não deu na primeira, tenta na segunda. Se não deu na segunda, tenta na terceira. Se não deu na terceira, tem que pagar a taxa de novo e começar tudo de novo. Então a gente já tem... Já tem que ter um conhecimento. Então, nós profissionais, igual... Qual a necessidade de um profissional?
Eu não vou falar arquiteto e engenheiro, porque o leque de arquitetura ele é muito extenso. Então, pode acontecer de um arquiteto trabalhar em outras áreas que não envolvam aprovação. Mas e qual que é a necessidade de um profissional? Gente, cada município tem uma legislação. E aí, imagina um exemplo. Eu, Neiva, nós temos esse escritório aqui em Belo Horizonte. E aí, nós vamos atender um cliente, vamos colocar, né, do Sul. Nós temos que estudar toda a legislação de lá para conseguir apresentar um projeto legal. Só que isso não é da noite para o dia, isso gasta um tempo. É Sim. necessário, sabe? A gente tem que ter essa adequação. Então, gente, vamos entender a necessidade do profissional, que não é somente para isso, tá? Ele vai te ajudar aí na construção e vai fazer um projeto bacana para você. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu colocar um telhado no quintal e vir um fiscal. Isso depende, né? Cobertura. Você tá cobrindo ali, né? Porque, Lógico que assim, quintal, gente, tá escondido, né? Tá escondido, mas você não sabe se seu vizinho te ama. o problema Se seu Jair, só fazendo uma observação, o problema é que, igual que a Anja falou, né? A gente tem outros métodos de fiscalização, não é somente ali o pessoal chegar, o vizinho a denunciar. A questão do drone. Inclusive, com essa pandemia, isso aumentou demais, né? Evitar esse acesso direto à sua residência, fiscal entrando e tal. Eles já estão fazendo tudo já pelo Google ali, já conseguem identificar se você tem acréscimo ou não. E eles atualizam isso constante. Então, querendo ou não consegue fugir disso. Vai ter que entrar com esse acréscimo aí também. Inclusive, até casinha de cachorro ali, se for coberto, também entra como acréscimo. Qualquer detalhe, gente. Cobrir o que seja, o que está coberto é a área. Pode falar, Ivanilda. Eu tô esperando aqui sua pergunta. Ótimo, vamos lá. Vão fazendo perguntinhas, turminha, todos aí, ó. A gente está aqui para aproveitar a situação e já esclarecer um pouquinho de cada coisa. Não, é Ivanilda, né? Isso. Não quer dizer que todo drone que você vê pode ser o drone da prefeitura, né? Até mesmo que hoje tudo é drone, mas sim. É porque o que acontece? Isso aí, esses são mapeamentos, né? Que eles vão fazendo, né? Geralmente a cidade ela tem uma base de dados já que fica registrado, né? No entanto que quando a gente vai pegar os lotes, tudo para consultar e vem o topógrafo, ele já consegue puxar alguns dados, né? De como que estão as residências ali. A gente consegue ver o contorno da sua casa todinha. Se eu quiser ver uma casa que eu moro em Itabira, eu estou aqui na praia, se eu quiser ver um desenho ali, né, superficial do contorno da casa lá do bairro Água Fresca, eu consigo ver pelo mapeamento que a prefeitura já tem, né? Então, esses drones, eles começam a bater os dados. E isso que a gente volta, né? A gente começa a bater os dados com o que tem, com o que não tem. Aí já vai mapeando assim, ó, fulano tá errado, ciclano tá errado. Aí já vai fazendo isso aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. A Débora. Então, eu consigo realizar uma modificação em uma casa antiga se eu for na prefeitura? Não, Débora, você consegue, mais ou menos, vou explicar direitinho. Você consegue fazer uma modificação numa casa antiga, se você primeiro explicar, né, como é que tá a situação hoje dessa casa antiga, se ela já tem alguma documentação, e fizer um projeto de modificação, né? Aí você consegue, você faz esse projeto de modificação e vai na prefeitura para ela liberar você fazer essa modificação. Mas aí vamos considerar que ela no meu bairro, né, bairro Prado, se eu não me engano, não tenho certeza, mas tem que analisar aquelas questões de tombamento, né, cara? Porque tem situações. Se tiver patrimônio histórico, essas coisas, aí a gente já é um outro tem essas observações, né? Cada caso é um caso.
Tem que ser Cada caso é analisado um caso. de acordo com aquela... Cada bairro dentro da cidade tem a sua regra, né? Exato. Débora, O só uma. plano diretor, gente, ele é uma bíblia desse tamanho, assim. Literalmente. Só respondendo a questão de bairro, ô Débora, tem alguns bairros, né, que, né, tem algumas casas que, dependendo do processo, né, histórico que ela tiver, até a cor da tinta que você alterar, você tem problema. Para esse Nesse caso caso, sim. Tá? Por exemplo, Pampulha, né? Pampulha, tudo tem ali. A gente tem que indicar qual acabamento que é para aprovar tudo direitinho. Gente, eu não vi aqui a mensagem da Cristina. Oi, Cristina! Ela disse que fez um projeto comigo. Ficou muito feliz. Muito obrigada, Cristina. Um beijo, tá? Aí, valeu, viu, Ivonilda, também aí, esclarecer sua dúvida. Que bom que esclareceu, valeu. Ó, mais pessoas entrando aí. E aqui, Jaíssa, está sendo muito bom, muito produtivo. Eu acredito que para muita gente, para nós também, que eu acho que é sempre esse bate-papo agrega valores, né? Sim. É muito bacana. Mas temos. Aí, ó, a Jennifer está aqui. Quando o cliente quer apenas o projeto, fizemos para a elaboração posterior, como você se resguarda como profissional? Então, a gente faz toda uma orientação, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer o preenchimento da RT, a gente coloca lá qual o procedimento, qual foi o processo que nós fizemos, né? Então, a gente tem, como imagino que você conheça, né? Que você conhece, na verdade, a gente tem o projeto arquitetônico, que vai até o projeto executivo, tem o projeto legal, tem projeto de interiores, tem isso tudo lá que a gente pode colocar na hora que a gente está assinando a responsabilidade técnica, né? Então, quando o cliente fez o projeto arquitetônico, a RT dele é de projeto arquitetônico. Primeiro que eu não assino execução, eu não sou responsável por execução. Geralmente eu indico um engenheiro, um profissional parceiro meu aqui, né? Então, quando ele vai fazer o processo todo, desde projeto arquitetônico, executivo e legal, coloco lá, ele fez isso, isso e isso. Se ele não fez, se ele pegou o projeto e construiu, ele agiu de má fé, e tá prejudicando ele mesmo, porque na minha RT eu coloco tudo que foi feito. Foi feito tal processo, e ele foi orientado sobre isso. Tem pessoas que fazem o arquitetônico, não vou fazer o estrutural, não. Tá lá, fulano foi orientado a fazer os projetos complementares. Tal. Então, isso tudo eu coloco lá. É do mesmo jeito que eu converso aqui, eu converso lá na minha RT lá, ó. Foi feito isso, tal. Fulano não fez, vamos dizer assim, tá dando sorte pro azar. É isso, entendeu? A gente vai se resguardando. O nosso documento é a responsabilidade técnica, que é o RT. Né? Então, a gente coloca lá tudo direitinho. O que foi feito vai estar lá. O que não é feito, o que não foi acordado no contrato, não é escrito na RT. Entendeu? E aí, depois, o cliente ele tem posse do projeto dele, né? Ele pagou pelo projeto dele. Se ele pegou, ele usou de má fé, de outra forma, aí é outros 500, né? É isso. Acho que me conta se eu respondi. Parece que é isso mesmo, né? Eu acho que a dúvida dela com relação, assim, exatamente, bacana que respondeu. Vamos falar mais um pouquinho aqui, né, dessa questão de aprovação, Jaíssa. A gente estava falando de a parte de organização urbanística. Tem mais alguma observação que a gente não vem falando aí com relação à aprovação? Questão de sanitário, segurança, para a gente esclarecer um pouquinho melhor? Ou a gente já falou tudo? É porque a gente acabou focando muito em aprovação aprovação legal na prefeitura, né? Mas eu não gosto tanto de abrir o leque, né? Porque eu geralmente trabalho mais com isso.
Mas para vários tipos de utilidade, vamos dizer assim, de atividades exercidas no imóvel, são exigidas aprovações diferentes, né? Então, por exemplo, aqui em Itabira, a gente tem a Rua Santana ali, que é uma área mais antiga, então tem toda uma questão burocrática, né? A Rua Santana, se eu não me engano, gente, foi uma das primeiras ruas de Itabira, então, se não a primeira. Então, tem imóveis ali tombados, tem toda uma questão ali de altimetria e tudo, né? Aí tem a questão de patrimônio histórico, aí talvez tenha que aprovar em outro órgão, né? E mexer com isso. Se tiver algum imóvel que precisa de desmatar uma área, tem numa área lá que a pessoa quer construir, quer desmatar. Ela vai pedir uma autorização para outro órgão competente lá, autorizar em outra coisa, compensar de outro jeito. Então, isso tudo é pensado. Então, a aprovação em si, ela não. É por isso que talvez a live a gente não falou aprovação na prefeitura, a gente falou documentação, né? Que é muito amplo. É muito amplo. Então, a questão é que nem sempre o que você precisa é só a prefeitura. Por exemplo, tem consultório odontológico. Consultório odontológico. O que ele precisa? De uma aprovação na vigilância sanitária. Né? E aí a legislação, por exemplo, exigia até para consultório de psicologia, hoje não exige mais. Né? Mas é isso. Cada atividade, em cada coisa a gente olha. Isso. Né? E sem aprovação da vigilância sanitária, ela não tem o alvará de funcionamento. Agradecer aqui a Lucimar, obrigada pelo carinho, fiz seu projeto sim, fico feliz, né, que atendi a sua expectativa. E paciência, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para esclarecer, para ajudar, para compartilhar também um pouquinho do que a gente aprendeu lá atrás, está só aprimorando. Valeu pelo carinho aí. A gente está aqui aberto para mais projetos, vamos lá. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, né? Infelizmente, do que aconteceu no início, meio que atrasou um pouco a nossa live, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer um questionamento, fique à vontade. Qualquer coisa também, a gente pode responder algumas coisas depois, que a gente não conseguir esclarecer 100%, deixa aí, né, na interrogação, a caixinha aí do lado. Aí deixa eu só reforçar uma coisa aqui. Sim. Questão de regularização seria, por exemplo, tem cliente não, vamos dizer assim, tem pessoas que já constroem e deixam para regularizar depois. Desculpa. É preciso entender que a legislação ela tem um prazo de duração e que ela é vigente a partir de uma data e corre. Só um momento. E aí, por exemplo, é porque a gente tá falando muito, né? Então, por exemplo, então, por exemplo, se você foi lá e, não, enquanto tá na prefeitura, eu vou agilizando e vou construindo. Aí, beleza, construiu errado, gente, é só quebrando para consertar, tá? Você foi lá, foi um espertinho e construiu rápido ali na frente de todo mundo, não vai aprovar não, porque a lei de agora diz que deveria ter sido feito de outra forma. Então, vai ter que ir lá e quebrar. Não, sim. E aí o cliente, né, ou né, o cidadão, ele vai lá e ele faz tudo bonitinho, faz o projeto, faz o registro, né? Olha, e tem faz todo o procedimento. Mas aí ele desiste de construir. E aí ele toma uma certa rejeição por aquele projeto e ele quer modificar. Só que ele não quer pagar. E sim, gente, alterou o projeto, tem que pagar. A prefeitura entende que é um novo projeto. O que a gente já está falando desde o início, que é muito bacana essa organização de informação para as pessoas que são leigas. Pessoas que estão na área talvez não tenham esse acompanhamento direto, isso agrega valor. Agradecer mais uma vez aí, Lucimar, obrigada pelo carinho. A gente está aqui para atender. E vamos colocando perguntinhas aí que nós estamos chegando no nosso final aqui de live.
Vamos Preparando para as colocar aqui mais próximas. 5 minutinhos? Sim, pode ser. E aí as pessoas vão conectando aí. A Débora perguntou como que faz para nos contratar. É simples, Débora. A melhor parte. Não é? A melhor parte. A gente vai deixar nosso contato aí no nosso Instagram, já tem todos Na os nossa dados, página, né? até na bio lá, se você tem um linkzinho, se você clicar, né? E se for interessante para você nos contatar pelo WhatsApp, vai ter lá, ou até mesmo você pode chamar a gente pelo direct do próprio Instagram. Obrigada, Hilda. Obrigada, Marcos. Marcos, excelente explicação. Obrigada, gente. Obrigada pelo retorno, isso é muito bom. Eu queria todos. Gente, é a primeira live da gente, Nossa, então assim, fica. das três, Gente, né? é muito difícil, fala, é conexão. Eu não sabia que eu tinha um telefone ruim para isso. Então, deu tudo errado, mas no fim deu certo. Não deu, não. Eu Eu acho só que não comecei. foi errado. Só deveria ter sido marcado para 8 e meia. Acho que foi o horário. Não, na verdade, assim, foi questão de experiência, primeira vez. A gente está aqui sempre para aprender. E é bom que muita gente que saiu ali junto com a gente, que deu errado, voltou, tá aí com nós. Obrigada a todo mundo. Obrigada pelos parabéns. Obrigada, Ronilda, Hilda e outros mais. Não, a gente está muito feliz, tá? Gente, é bom ter esse feedback. Valeu. Não é porque... Valeu, Mariana. A gente quis trazer algo para vocês que a gente acredita que gera uma dúvida muito grande. A gente fala até mesmo pelas pessoas que nos procuram, pelos clientes que nos procuram. Então, analisando os nossos clientes, né, e não só eu, a Jaís, outros profissionais também, né, em debate, a gente vê que isso é uma dificuldade que qualquer outro que não entende a nossa função tem. Gente, e vamos lá. Nós vamos entrar com mais live aí para frente. Temos vários assuntos. Jaíssa, mais uma vez. Obrigada, Angélica. Obrigada, obrigada. Obrigada, assistente, acho que é a Naná, acho que é isso mesmo. Tem um monte de gente aqui. Obrigada. Quem quiser sugerir tema também de live, tiver dúvidas de algo. E nós vamos jogar esse vídeo lá no YouTube também, viu, Jaíssa? Lá também a gente... E as dúvidas que foram surgindo, né? A gente vai reunir tudo isso. Quem sabe na próxima live a gente vai esclarecer 100% outros itens envolvendo questão de projeto de aprovação. Sim. Não, então é isso. Meninas, vamos tirar um print aqui, tirar uma foto? Ótimo. Claro. Tá bom. Quem tira aí? Pode ficar à vontade. Pode tirar aí. Então tá bom, deixa eu tirar. Vamos fazer uma pose aqui. Então tá. Então assim, vamos ir? Foi! Gente, obrigada, Diego! Nossa, gente, eu tô muito feliz com esse retorno de vocês, né? As pessoas nos parabenizando, nos dando apoio, nos fortalecendo isso. Vai ser muito bom para a próxima live, próximos assuntos. Não deixe de colocar observação, qual a sua dúvida, o que você quer saber um pouquinho mais. Nós vamos... Diego tá comentando aqui que a casa dele teve tanta alteração que ele não quer nem mexer com isso, mas o Diego, eu vou te falar. A bomba vai explodir, Diego! A bomba vai explodir! A hora que mesmo esperar, ela explode. E pensa só na sua tranquilidade depois, Diego. Se precisar vender, seu imóvel vai ter uma valorização bem melhor. Então, pensa nisso. Ah, o sorrisinho pra foto aí, ó. Tá pedindo um sorrisinho pra foto. Ai, gente! Então, Dala, assim, vamos ir? Ei, já! Aê, gente, muito obrigada, viu? Gente. Um abraço, gente. Um abraço para todas. E até a próxima, né? Entendeu? Até a próxima. Ó, Ângela, salva a live aí pra gente, tá? Aqui no salvou. Vou postar lá no meu Instagram também. Obrigada a todo mundo, gente. Um abraço e até a próxima live. Beijo. Obrigada, linda. Gente, obrigada pelos parabéns. Yasmin, valeu, amor. Foi incrível. Obrigada, viu? Um beijo para todos. Ai, gente, obrigada. Ai, que lindo. Li aqui, Birosca Kari, Yasmin, Camila, Lucimaga, gente, de coração. Muito obrigada, viu? É um prazer, gente, estar aqui com vocês.
Tentando salvar a live aqui, viu, gente? É a Bela M. Obrigada, Bom, Bela. obrigada, Flor. Obrigada a todo mundo pelos comentários, gente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem citar aí, comentário envolvendo a nossa área, nossa gama de projeto e obra aí, que a gente está tentando trazer um monte de assunto. Tá. A gente está colocando no YouTube várias coisas e vai vir mais coisinhas pra frente aí. E aí, como vocês ficaram, sabe que nós, né, nossa primeira live, então a gente não tem muita experiência. Então, se alguém souber nos ajudar aqui, como que salva essa live aqui? Diego, dá uma forcinha pra gente, consegue? Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Ah, tá, obrigada. Gente, acho que é Naná mesmo, assistente, que tá conversando com a gente, mas acho que é isso mesmo. Ótimo, gente. Só ver aqui as informações, as perguntinhas. Não mais. Então vamos lá? Beijão, gente. Tchau pra Beijo. todos. Encerrar agora.